Olá! Começa agora mais um episódio do Vidão Cast. Roda a vinheta, Lucas! Ela vai muito além da imagem que nós vemos no espelho. Está relacionada com a forma com a qual a gente se comporta e se enxerga, principalmente por dentro. Hoje, nós vamos falar sobre a autoestima e os impactos dela na nossa vida e na relação que a gente nutre com a gente mesmo e também com os outros. E quando essa autoestima é afetada por doenças como o câncer de mama, como é que a gente se fortalece? Para conversar e para responder essas e outras perguntas comigo, eu recebo hoje a minha querida Juliana Scaranello, diretora comercial de Odonto. Bem-vinda, Ju! Prazer, é um grande prazer estar aqui. Igualmente, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu estava de olho em ti, faz tempo. Gostoso. Bem-vinda. Obrigada, Li. E também com a Paula Cavalieri, médica mastologista. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada. E, Ju, essa semana saiu no nosso Instagram, vou até pedir pro Lucas, viu, Lucas? Depois tu colocar o Instagram do Apivida aqui, @ApividaSaúde, para as pessoas acompanharem, assistirem um vídeo da Ju e de outras clientes e colaboradoras que passaram por esse processo de cura do câncer de mama. E você gravou um vídeo super lindo e super emocionante sobre o seu tratamento. E eu queria que você falasse quais foram as mudanças físicas que você teve e como é que isso impactou a sua vida e o que foi que te ajudou a resgatar a sua autoestima nesse processo? Bom, o impacto é geral, né? Porque mexe com o fio de cabelo até em todos os pelos do corpo. Então, mas como que eu lidei com isso? Eu entendo que é uma fase da nossa vida. Ela não se resume... A minha vida não é este momento, né? E com certeza é um renascimento e uma continuação, né, do que eu vou ainda ter para viver. Então, como eu lidei com isso? Pensando, é uma fase e vamos passar ela uma de cada vez, né? Sim, Então, mas eu aprendi muito, sabe, Lívia? Por quê? Os pelos fazem tanta diferença no nosso corpo. E quando a gente fica careca e com pelo, falta pelo no corpo inteiro, a gente percebe por que o pelinho do nariz existe, o do ouvido, né, da sobrancelha. Então, assim, tudo, né, Deus é perfeito, Ele montou a gente. Então, eu acredito que foi uma fase que eu passei, como assim terão outras, mas a gente tem que acreditar e se conhecer e se resgatar e falar, é um tempo. Então, é Entendi. o tempo da Juliana careca, agora é o tempo da Juliana com cabelo mais curtinho. Sim. E assim eu vou chegar, né, onde eu tenho que chegar. Então, quando você tinha esses momentos de baixa autoestima ou de dúvida, você lembrava que era uma fase. Que era uma fase. E que você ia passar e que você estava fazendo o seu melhor. Exato. Maravilha. Que era uma fase que eu tinha que passar, né, porque faz parte da minha história. Paula, eu tenho certeza que no seu consultório você recebe, né, também mulheres que estão passando por esse processo de câncer de mama. E quando elas chegam com essas questões que a Ju teve, que outras mulheres que estão assistindo a gente, ou pessoas que estão assistindo a gente conhecem outras pessoas, chegam com essas questões de queda de cabelo, de repente mulheres que precisam fazer a mastectomia, tem que tirar o seio. O seio é uma parte muito importante do corpo da mulher, né, que mexe muito com a nossa autoestima. Quando essas mulheres chegam para você, como é que você atende, como é que você acolhe? Tem 2 pontos que ela falou que eu acho que é muito legal todo mundo saber, todo mundo que está passando por isso, que recebe diagnóstico, e eu oriento sempre as pacientes quando eu vou atendê-las, que é uma fase. Então é muito interessante conversar com a pessoa, às vezes se é casada, chama o marido, conversa com o marido junto, porque é uma fase que você está passando da sua vida mesmo. Então é uma fase que vai mexer com a sua libido, que vai mexer com a sua autoestima, que vai mexer com muita coisa. Então é muito interessante você conversar e falar, olha, é uma fase, vamos estabelecer esse período e vamos ver como que a gente vai ficar depois disso. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante é que o câncer não te define. É uma fase da sua vida, é um período da sua vida que está passando. Então, sabendo disso, a gente tem algumas estratégias, algumas coisas que ajudam a gente levar esse tratamento um pouco mais leve do que é. Porque é um diagnóstico que chega e assusta muito a gente, né? Existem vários estágios, várias fases aí que o câncer de mama a gente pode pegar e ser diagnosticado. Tem os mais iniciais, aqueles mais que são mais evoluídos. O interessante é a gente sempre saber que fase que a gente tá, como que a gente vai tratar, como que vai ser o tratamento e ir orientando a paciente. Por exemplo, o paciente vai fazer uma quimioterapia. Então, a gente tem que sempre orientar, olha,
vai cair o cabelo, ou vai cair a sobrancelha. Então, assim, quer fazer a micropigmentação, faça antes de fazer a quimioterapia. Você já avisa que é pra pessoa já não se Já tem assustar que tanto, preparar, né? entendeu? Pacientes muito jovens que ainda desejam ter filho, vamos conversar sobre reprodução humana, sobre congelar os óvulos. Depois vai querer engravidar, vai querer ter filho. Então, vamos ver isso antes, tem que fazer isso Tem antes. muito caso de pacientes jovens, Paula? Muito, bastante, muitos casos. Mais ou menos que idade? Olha, Que você considera jovem que chega lá? que chega a média, assim, Isso. comigo, olha, até a partir dos 32, 33 anos, estou vendo bastante paciente com câncer. E eu sempre oriento todas as minhas pacientes, todas, todo mundo que já passou em consulta comigo, que já está vendo aí, sabe isso. Toda primeira consulta, quando eu dou o diagnóstico, eu falo, primeira coisa, compra uma agenda. Uma pasta e uma agenda. Você tem que guardar todos os seus exames e você tem que ter uma agenda para anotar tudo. Porque eu fui paciente, você já foi paciente, você já foi, Lucas já foi, todo mundo já foi paciente de qualquer coisa. Quando a gente sai do consultório, a gente fala, meu Deus, o dia de perguntar tal coisa, o dia de perguntar tal coisa, eu falo, anota. Porque você vai chegar na consulta depois, você fica com aquelas dúvidas na cabeça, chega na consulta, esquece tudo que você queria perguntar também. Então, anote. Você acha que a pergunta é boba, mas não é. Posso comer banana? Anota. Posso comer banana? Qualquer coisa. Você tem que saber da sua doença. Você tem que estar a par do que você tem, tá? E eu falo para ter a agenda porque, como você sabe, é um acompanhamento multidisciplinar. Então, é um acompanhamento que você vai estar com o seu mastologista, com o seu oncologista, depois com o seu radioterapeuta. O ideal é com o psicólogo junto. Então, tem muito acompanhamento junto. Então, é muito importante você ter ali tudo anotado seu, tá? E não... Eu falo para todo mundo, isso é muito importante também, você nunca se comparar, tá? E nunca se comparar, inclusive, importante com você quem falar teve isso. câncer, tá? Então, por exemplo, a minha amiga teve um câncer e ela fez tal cirurgia, ela fez tal coisa. Sua amiga não é você, tá? Então, cada um é cada um. Então, a gente não pode ficar comparando ninguém. Só você passa pelo que você está passando. Só você tem a sua vida, só você está na sua pele. É Então, verdade. isso é muito importante. Então, você não se esquecer. Você não deixar de se cuidar, você não deixar de se amar. Você saber, igual você falou, né, Ju? Isso é uma fase. Mas você não pode pegar essa fase e falar, vou deixar a Paula de lado ali, não vou me cuidar. Não. Tem o dia, né? Tem o dia que eu tô afim de ficar quieta, E de não me arrumar. Exato. E não se julga. E não se culpe por dias você não tá bem. Vão ter dias e dias. Tem dia que você não tá afim de fazer nada. Tem dias que você vai estar péssima, vai estar mal. Não se Tem julgue dia que tá mais por sem causa esperança, disso. outro dia você fala, Sim. acordei pra vencer. Sim. E se Exatamente. respeitar nesses momentos. Exatamente. E eu entendo que para isso acontecer também, Paulo, ótimo você ter tocado nesse ponto, porque é um ponto que eu sei que a Ju tem muita coisa para falar, que é sobre a rede de apoio. Porque para a gente relembrar disso tudo, a gente precisa também de gente que relembre quando a gente esquece. Porque em algum momento pode ser que a gente esqueça. E eu queria, Ju, que você falasse agora para quem é rede de apoio. O que é ideal para a pessoa falar? Qual é o jeito de falar? Como é que você acha ideal uma pessoa ajudar alguém que passa pelo câncer de mama? Primeiro, você tem, como a doutora Paula falou, né? Sentar e conversar com a tua família, né? Porque o câncer, ele atinge a família inteira. É verdade. Né? Não é só você. Então, tem que ter um planejamento, né? Então, pegar o caderninho, a pastinha, esse aqui é o planejamento da minha fase. E ver quem que pode ir junto, né? Quem que vai conseguir, nos períodos do tratamento, quimioterapia, às vezes a minha foi a cada 15 dias, depois virou uma vez por semana. Então, quem vai poder ir nesses horários? Já fazer uma agenda. Então, assim, rede de apoio. Escute, porque por mais que você queira ajudar, você nunca está sentindo o que a paciente está sentindo. Então, ouça mais e apoie realmente, né? Ajude a fazer a agenda, verifique se há necessidade de levar, de buscar, de ficar junto, porque foi uma coisa bem interessante comigo e com meu esposo, nesse momento, né, que eu fiz quimioterapia, foram 6 meses de quimio, né? E a gente ficou muito junto. Então, assim, eu tenho lembranças tão gostosas desses dias, porque, assim, nunca eu ia parar uma tarde, o meu marido parar de trabalhar e a gente ficar junto uma tarde inteira conversando, né, de planos a curto prazo, a médio, a longo prazo. E, né, com o sol batendo na perna da gente, assim, tem momentos que eu lembro, assim, como foi importante esses momentos que no dia a dia eu talvez nem teria eles, né? Então, isso é legal com o pai, né? Porque muitos pais ajudam os filhos. É verdade. Esposos, né? Esposo é uma fase, né? A gente conhece muitos casos de casamentos que
que acabam neste momento, porque as pessoas não estão preparadas para Exato. receber, né? Inclusive, o índice de abandono, né, dos homens em relação às grande. mulheres num casamento em situação de câncer, quando a mulher tem câncer de mama, é alto. É alto, é muito alto. E é uma fase, né? Isso vai passar. Olha, faz 3 anos que isso aconteceu comigo e eu já tô voltando ao normal, mas assim, a ajuda da minha filha, do meu esposo, da minha família foi muito importante. Mas tem gente que não tem. Ué. E eu conheci mulheres de longe, que eu fiquei sabendo que não tinham rede de apoio e eu estou sendo a rede de apoio delas. Então isso é muito importante também para as mulheres que já passaram e já estiveram nesse lugar. Sejam redes de apoio para outras mulheres, né? É verdade. Porque talvez seja esse um dos propósitos da sua vida. Sim. Tem muitas pessoas que não contam, que tem vergonha, que não quer contar pra ninguém, que não quer falar com a família, que não quer falar com amigos, Que não quer ser falar pra vulnerável. ninguém. Fraca. Você tem que. O interessante é isso, sente com a sua família, ou sente com quem é próximo a você, quem você confia. Tem gente que não tem família, mas tem gente que tem aquele amigo que conta pra tudo. Porque você tem que aceitar o carinho das pessoas. Eu vejo pessoas que não contam e não tratam, e tem vergonha e esconde. E às vezes a gente tem medo de ser vulnerável, pensando que as pessoas vão deixar de amar a gente. Na verdade, elas passam a amar mais pela nossa coragem de falar, Verdade. né? Ótimo ponto, doutora Paula. Exatamente. E, Paula, fala um pouquinho pra gente sobre os cuidados que a gente deve ter, os cuidados e o autocuidado para evitar o câncer de mama. A gente sabe que tem a parte da atividade física, né? Do descanso, da alimentação, é isso mesmo? Então, a gente sabe, entre 10 pessoas com câncer de mama, né? Uma só é de origem genética hereditária. Então, Uma de 10. uma de 10. Então, só 10% só é de origem hereditária. Então, a grande maioria, 90%, não tem nada a ver com hereditário. Hereditário é aquilo de passar de pai para filho. Porque tem gente que pensa, eu nunca tive ninguém com câncer na minha família, então Não precisa me cuidar. não tem esse risco. Não. Então, a gente tem muitas coisas que podem levar ao câncer de mama, tá? Então, hoje a gente está no mundo que a gente vive, estourando aí quase, primeiro lugar, uma das grandes causas é a síndrome metabólica. Então, a gente tem aí o sobrepeso, obesidade, o sedentarismo, falta de exercício físico, né, no caso. Comida industrializada, comer errado, comer só fast food, que eu falo que a gente não considera nem que é comida. Então, comer só alimentos processados, industrializados. Então, come errado, não se exercita. Alcoolismo, então tem gente que bebe muito, que fuma muito. Então, tudo isso interfere. Então, a gente tem que pensar em três vias ali que podem causar o câncer, né? Então, a gente tem o hereditário, tem o ambiental, que é o que vem de fora, né? Então, tem aqueles mínimo por cento que pode ser uma poluição, que pode ser não sei o quê, tem várias causas. Então, e o acaso. Então, a gente tem essas 3 viés. Porém, como a gente faz para evitar? Quero evitar, como eu faço para não ter câncer de mama? O máximo possível que você pode fazer, o que é? Comer direito, se alimentar corretamente, prática de atividade física diária, tá? Ou quando puder, o horário que puder, Sim. o máximo que você puder, tá? Não fumar. Então, tem pacientes minhas que fumavam 2, 3 maços por dia. Eu encaminho para o psiquiatra, encaminho para o psicólogo, faz o tratamento direitinho e para de fumar. Então, assim, tem que querer, né? Então, querer parar de fumar. Tem uma tarefinha pra fazer, né? Tem a tarefinha Bebida pra alcoólica, fazer. evitar ao máximo bebida alcoólica. Evitar, eu não vou falar assim, nunca mais como um chocolate. Nunca mais eu tomar o seu vinho no Natal. Não, gente, mas Evitar os você excessos. ter uma vida saudável, né? Ao máximo que você puder. E isso faz com que você tenha ali uma redução da sua chance de ter um câncer de mama, né? E um que é importante, que todo mundo sabe, Outubro Rosa, faça os seus exames periódicos de rastreio, conforme o seu médico seu ginecologista está te indicando, seu mastologista está te indicando. Então, a gente sabe que pacientes de risco habitual, quer dizer, baixo risco que a gente tem de câncer de mama, a partir dos 40 anos, tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o que a gente segue aqui, que é o que eu sigo, todo ano, a partir dos 40, fazer mamografia. Tá? Por quê? O câncer, quando a gente detecta no comecinho, o único exame que a gente consegue ver e detectar ali no começo é a mamografia. O ultrassom não vê. Tem gente que chega só com ultrassom. Eu só fiz ultrassom, porque a mamografia dói, né? É a mamografia que tem que fazer. Eu não sabia. É tem a que fazer a mamografia. É mamografia a partir dos 40, tá? Entendi. Pacientes que são alto risco, às vezes a gente até faz antes. Aí, isso quem vai ver se você é alto risco ou não, quem te ajuda melhor é o seu ginecologista, tá?
ou o seu mastologista. Então, a partir dos 40 anos tem que fazer mamografia todo ano. Por quê? O câncer de mama, quando ele tá lá no comecinho, antes dele, quando ele tá começando a se formar, ele é como se fossem umas areinhas, a gente vê no exame de mamografia. São umas microcalcificações, eu falo que é tipo umas areinhas, que é características bem típicas, que é o comecinho dele, que ele não tem nenhuma propriedade de invadir outro tecido sem ser a mama. Então ele tá ali no comecinho. Quando a gente consegue descobrir ele no começo, a gente faz uma cirurgia conservadora, tira só aquela areazinha, faz uma radioterapia e só não precisa fazer quimioterapia, chance de cura aí é quase 100%, a gente cura, né, 100%, tudo é perfeito. Então a gente consegue tratar o câncer antes dele querer começar. Então, entendeu? além de todos esses hábitos saudáveis que previnem tanto o câncer de mama, mas como qualquer outro tipo de câncer, é a prevenção. Eu falo que é o rastreamento. Sim. Faz parte da prevenção. Então, a gente fazer o nosso exame todo ano bonitinho já nos ajuda muito se a gente descobrir o câncer ali no começo, da gente curar. E a gente curar ele mesmo. Porque hoje em dia o câncer de mama é um câncer que é altamente curável. A gente descobre no começo, no comecinho dele, a gente trata, a gente cura. E é incrível, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. É verdade. Então, a gente vai prorrogando. Eu vou no médico outro dia, eu faço. Aí o médico dá o exame, você não faz o exame, né? E assim, é o câncer que mais acomete mulher no mundo. É 1 a cada 8 mulheres, gente. E no seu vídeo, Ju, você falou aí, eu lembrei, o que é uma tarde? É porque eu vou perder uma tarde de trabalho. Não perca uma tarde, né? Não perca a sua vida por causa de uma tarde, né? Exato. Não perca a sua vida por deixar 2 horinhas para você ir lá fazer o exame, né? E voltar. E se tiver, enfrenta. Vai lá. E resolve isso, né, doutora? Descubra no começo. Exatamente. Hoje, o nosso estúdio está diferente. Tá saindo aí, Lucas, a obra de arte. Essa obra de arte é da artista Vilma Cano. Ela faz parte de uma ação do nosso marketing. E essa obra de arte, a gente transformou em um lenço da superação. E esse lenço foi criado pela artista Vilma Cano, que ela também está passando por uma jornada de cura do câncer de mama. E na estampa, ela diz que essa estampa representa a impermanência da vida. E ela faz uma reflexão sobre os momentos da vida. Então, se a gente olhar bem, a gente percebe que há vários recortes e cada um tem uma textura, tem uma cor, tem tamanho, né? Tamanho, tem um que é mais áspero, tem aquele papel que ele é amassado, mas também tem essa flor, e vai muito, eu achei tão legal porque você falou das fases da vida. Então, a impermanência também faz a gente lembrar dessa fase da vida. E o time de marketing fez um lenço, esse lenço ele vai ser entregue para as nossas clientes que estão em fase de tratamento, e claro, para homenagear vocês e para agradecer, a gente pegou um pra Paula. Obrigada. E um pra Ju. Eu vou pedir que vocês abram pra mostrar pra quem tá em casa. Lógico. O meu eu já levei pra casa, é lindíssimo. Inclusive, Ju, eu acho que dá, porque a Ju aqui no escritório, pra quem não sabe, ela é uma inspiração fashion pra mim. Porque ela pega os lenços e amarra no pescoço e fica super linda. Então, quem não quer amarrar no cabelo, né, pode colocar Dá pra colocar no pescoço e fica super lindo. Já vou colocar. Lindas cores, aliás. Linda, né? Fez parte do meu planejamento. Quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, uma das ações que tinha no meu plano de ação, né, para enfrentar a doença, foi sair atrás para comprar lenços, né? Sim. Então eu comprei diversos lenços, mas eu assumi a careca mesmo. Eu lembro, Ju, eu lembro. É muito legal falar que tem muitos lugares, tá? Isso o próprio mastologista, oncologista orienta, que antes de fazer a quimioterapia, tem muitos lugares que, se você quiser levar o seu cabelo, eles fazem a peruca com o seu próprio cabelo. E tem lugares que fazem peruca também, que dão peruca para quem tem câncer de mama, então isso é muito legal, isso é legal procurar, e o seu onco e o mastologista sempre indicam. Isso é muito interessante. Bem legal, hoje tem uma rede bem bacana, né, de apoio, né? Tanto pelo convênio, pelo SUS, por tudo, todo mundo consegue orientar, ver qual que é a acessibilidade. São muitas opções para que essa fase seja cada vez menos pesada para a mulher. Mais né? acolhedora. Tanto pela rede de apoio, né? Tanto pelo
o lenço, um lenço colorido, né? Adorei essa Você vai vendo formas de você passar por essa fase e viver essa impermanência da vida de uma maneira não tão pesada. Sim. Né? Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Paula, pelas suas explicações. Obrigada a você, Foi um prazer Mayra. recebê-la. Prazer. Muito obrigada, Ju, pelas explicações e pela inspiração que você é pra gente. Obrigada A você que nos assistiu. Na descrição desse vídeo tem um link com uma pesquisa, porque a gente quer saber o que você tá achando do nosso videocast e os temas que você quer ver aqui na mesa. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não esqueça, o nosso encontro é toda terça-feira. Até lá!